Oi, gente! Como é que vocês estão? Mais uma vez, a gente do Quinta de Luz chega aqui para conversar com vocês com o coração cheio de carinho, de amor e principalmente de respeito. É isso que norteia o nosso trabalho, é isso que sustenta a nossa vontade de acolher a todos que nesse momento precisam de cuidado, precisam de amparo. Como vocês sabem, na espiritualidade, o nosso trabalho não para um segundo. As nossas rondas continuam atuando. Os nossos amigos espirituais continuam cuidando de cada um de nós. E aí a gente tem utilizado essa ferramenta digital como um instrumento para que a gente possa se fazer presente, tentando levar um pouquinho de reflexão, de discussão e de movimento de saúde para esse tempo tão diferente que a gente está vivendo. Quando eu fui pensar sobre o que conversar com vocês nesse novo vídeo, achei que talvez fosse importante a gente falar um pouco da nossa matéria, a gente falar um pouco sobre o nosso corpo. Aí vocês vão me perguntar assim, Júlia, mas num canal sobre espiritismo, sobre espiritualidade, a gente vai falar sobre o corpo? Allan Kardec me ajuda quando ele propõe no Livro dos Médiuns um capítulo em que ele intitula Perguntas que podem ser feitas aos espíritos. E ele tem algumas, no tópico 293, ele tem as perguntas sobre a saúde. E a primeira delas é: os espíritos podem dar conselhos sobre a saúde? A resposta: a saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra. E é por isso que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como existem espíritos ignorantes e sábios, nesse caso, como em outros, não devem dirigir-se ao primeiro espírito que se manifeste. E aí, eu fiz a associação com o fato de que lá no Quinta de Luz, a gente trabalha muito com o cuidado do corpo. A gente trabalha muito com o cuidado da saúde que precisa ser resgatada nesses corpos que nos colocam presentes na nossa vida material, na nossa vida encarnada. A gente cuida de pessoas que estão com dores, a gente cuida de pessoas que precisam fazer cirurgias ou que acabaram de fazer cirurgias, pessoas que estão passando por um processo de adoecimento mais crônico, adoecimentos mais agudos. A gente cuida da saúde emocional, da saúde física. E aí eu percebi que está tudo relacionado. E percebi também que a gente podia conversar um pouco sobre isso nesse momento em específico, em que a saúde física da humanidade parece que foi posta à prova, parece que foi ameaçada com esse vírus que assolou o mundo. Aí, mais uma vez, um dos livros da codificação vai ajudar a gente na nossa conversa de hoje. Novamente eu vou ler um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 17. Sejam perfeitos. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor. Paris, 1863. Será válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação do seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes, que sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está, então, a sabedoria e a ciência de viver? Em lugar nenhum. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma,
ensinando-lhes que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é o seu instrumento de manifestação. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor ao seu espírito e não ao seu corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois é esse o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É, também, o único caminho que o conduzirá à perfeição. E aí, para a gente conversar um pouco sobre o nosso corpo, sobre como nós estamos cuidando do nosso corpo, sobre como nós estamos nos utilizando do nosso corpo, eu queria que a gente tentasse serenar um pouquinho agora, tomasse uma respiração. Isso. Cada um no seu tempo, cada um respira da sua forma, mas todos os corpos juntos sentem o efeito da respiração. Nós somos matéria também, psicossoma, corpo, espírito, diversas interpretações diferentes, né? Ou diversos nomes diferentes podem ser dados à nossa condição de existência aqui na Terra. Mas uma coisa é fato, é o nosso corpo, é o nosso esquema corporal, a nossa condição de propriocepção que nos dá a noção de que estamos nesse tempo, nesse espaço, nessa dimensão, nessa realidade. É a partir do nosso corpo que a gente experimenta as sensações, é a partir do nosso corpo que a gente experimenta as impressões que o ambiente tem a nos oferecer, principalmente. É a partir do nosso corpo que a gente se relaciona com outros corpos. É a partir do nosso corpo que a gente abraça, é a partir do nosso corpo que a gente dá a mão, é a partir do nosso corpo que a gente cuida. Nós, seres humanos, somos seres completamente vulneráveis fisicamente. Um bebezinho da nossa espécie, se não for cuidado, vai morrer de frio, de fome, ou, sei lá, de algum outro atentado ambiental, vamos dizer assim. Então a gente entende que a gente precisa cuidar desse corpo para dar a chance do nosso espírito, que escolheu estar mais uma vez aqui na Terra, encarnado, para crescer, para evoluir. A gente precisa cuidar desse corpo para dar a chance desse nosso espírito continuar progredindo. Não adianta a gente ficar concentrado apenas nessa evolução espiritual, porque a gente precisa do corpo para que isso seja executado. A gente precisa do corpo para que esse processo tenha continuidade. A palavra continuidade me chama muita atenção nesse momento, porque é ela que nos dá a noção de que a gente precisa, dia a dia, olhar para nós mesmos e entendermos que a cada movimento de respiração, quando a gente captura essa energia do ambiente, transforma ela, aproveita o que tem para nós ali, de nutrientes, do oxigênio, depois a gente devolve para ser reciclado, né? A gente devolve para a natureza. A gente entende que na natureza nada se perde, tudo está trabalhando, tudo está concorrendo em função desse equilíbrio. A gente tem a condição de participar disso de uma forma mais harmoniosa, se a gente quiser. Nesse tempo pós-moderno, a gente vem pensando muito sobre a desigualdade social, sobre desigualdade econômica, sobre buscando entender por que algumas pessoas precisam passar por algumas experiências e outras não. Mas foi preciso um adoecimento físico a nível global para nos colocar frente a frente a nossa vulnerabilidade,
para nos fazer parar e olharmos quais são os caminhos que a gente está escolhendo percorrer. Nós, enquanto massa crítica, enquanto consciências que constroem esse mundo. Acabei de falar de respiração. Quando a gente toma o ar, acolhe o que a gente precisa, recebe e depois a gente devolve. E vejam só, se o Covid-19 não é uma doença que ataca justamente essa nossa condição de receber o que o cosmos tem a nos oferecer, dessa troca energética através da respiração. As pessoas estão adoecendo e não estão conseguindo respirar. As pessoas estão adoecendo e morrendo sem ar. O que é que isso está contando pra gente? O que é que isso mostra pra gente? O que será que a gente está escolhendo como forma de conduta, como forma de respeito ao nosso corpo? A respiração é essencialmente troca. E o que é que a gente tem trocado com quem está à nossa volta, com quem está ao nosso redor? A nossa experiência humana, né, como eu estava dizendo para vocês, é manifestada também através do nosso corpo físico. Através dele que a gente troca. Mas a gente precisa entender que a nossa experiência corporal é única também. A experiência de cada um é individual. Só eu habito o meu corpo, assim como só você habita o seu corpo. E o que é que você está fazendo com essa experiência? Quando a gente entende que o nosso corpo é sábio e que ele nos avisa quando a gente não está sendo legal, quando a gente não está sendo adequado com a gente mesmo, a gente começa a perceber os sinais que ele manda pra gente. É o nosso corpo que sente dor quando a gente maltrata ele. É o nosso corpo que se curva quando a gente está passando por um momento de vergonha, de tristeza, de angústia. A gente precisa entender que o corpo comunica. E os nossos corpos estão comunicando o tempo inteiro. Você está escutando o seu corpo? Quanta gente não está conseguindo ficar sozinho em casa? Quanta gente não está conseguindo ficar bem consigo mesmo? O que será que isso está dizendo do que a gente está fazendo? O nosso corpo é a morada da nossa alma, a morada do nosso espírito. Nosso corpo é a morada das nossas emoções. O nosso corpo é o nosso endereço primeiro. É através dele que a gente experimenta as coisas da vida. Um sentimento sem um corpo para vivenciar um sentimento fica sem significado. Eu tenho certeza que ninguém nunca viu a dor andando por aí. Mas eu tenho certeza que todo mundo já viu um corpo que sente dor andando por aí. E foi esse corpo que foi acolhido, que foi abraçado, que foi cuidado, que foi acalentado. Como você está cuidando do seu corpo nesse momento? As experiências corporais nem sempre precisam ser faladas, nem sempre são passíveis de ser postas em palavras. É assim como aprender a andar. O escritor e sociólogo Roland Barthes, ele tem uma analogia, uma metáfora interessante, em que ele fala sobre o aprender a andar. Ele diz que aprender a andar é uma experiência corporal única e que não pode ser ensinada através de modelagem ou através de instrução. Quando um bebezinho, uma criança pequena vai aprender a andar, não tem como um adulto aparecer na frente dela e ficar andando e ela aprender a andar. Ou não tem como o adulto dizer, coloque um pé depois o outro. É a experiência do andar que proporciona o andar. É a experiência da tentativa do andar que proporciona o andar. O corpo é sábio. E a gente precisa olhar para ele nesse momento. O que é que seu corpo tem manifestado? O que é que seu corpo tem contado para você? Tem alguma parte dele que está doendo agora? Tem alguma parte dele que está sentindo agonia? Está irritado? A sua pele? A nossa pele é o nosso maior órgão. E é o órgão de contato principal, né? É através da pele que a gente sente os arrepios.
É através da pele que a gente sente o calor. É através dos olhos que a gente enxerga o outro. Através da nossa boca que a gente consegue expressar a nossa emoção em palavras. O nosso corpo é a entrada das experiências, é o instrumento de entrada das experiências mais maravilhosas e transcendentais que a gente pode encontrar. Então, eu acho que talvez nesse momento vale a gente parar para pensar um pouquinho, tá? Sobre o que é que a gente está fazendo com esse instrumento que a plenitude divina oferece pra gente como instrumento mesmo de evolução, como ferramenta de crescimento. Lembrem-se que é no nosso corpo que ficam guardadas as impressões dos bloqueios que a nossa mente, né, nos leva a ter. É no nosso corpo que ficam marcadas as cicatrizes, tá, de tudo aquilo que a gente passa. É o nosso corpo que nos oferece a chance de estarmos aqui. De estarmos aqui para crescer. Para poder exercer o nosso livre-arbítrio aqui na Terra. Então, eu acho que talvez, nesse momento de pandemia, vale a gente pensar como é que eu estou me alimentando, como é que eu estou dormindo, como é que eu estou me cuidando, o que é que eu estou fazendo para tentar me melhorar, o que é que eu estou fazendo para, a partir dessa experiência corporal, de meditação, ou de exercício físico, de relaxamento, como é que eu estou experimentando a mim mesma, para utilizar desse corpo como ferramenta de crescimento. Só nós podemos dizer das nossas próprias experiências, porque só nós habitamos o nosso corpo, só nós sentimos as nossas sensações. A experiência humana é uma experiência de solitude, de conexão consigo mesmo através desse corpo. Só você nasceu com seu corpo e só você deixará o seu corpo físico quando partir dessa para a morada do Pai. Só nós podemos interpretar o que o nosso corpo está experimentando. A gente pode até ter ajuda, mas a experiência da vida física é única a cada vez que ela se reinventa. Então vamos ter respeito. Acho que talvez seja isso que essa pandemia venha a mostrar pra gente. Vivemos ainda num mundo muito materialista e foi preciso um choque na matéria para que a gente parasse, sentisse na carne e começasse a pensar como é que, cuidando desse corpo, eu posso também cuidar do meu espírito, eu posso cuidar desse meu processo evolutivo. A gente precisa ter respeito pela nossa morada. Nosso corpo é uma das nossas possibilidades de nos aproximarmos com aquilo que a gente ainda não consegue entender. Como é que a gente pode entender um cheiro? Como é que a gente pode entender um som? São experiências fora da nossa compreensão cognitiva, elas são sensoriais. Uma grande amiga uma vez me mostrou uma frase que até hoje eu guardo com muito carinho. E é com ela que eu vou finalizar a nossa conversa de hoje. Porque eu acho que ela fala da importância da gente ter respeito às nossas dores físicas para que a gente possa continuar caminhando em direção à evolução e à superação das nossas dores espirituais. E diz o seguinte, eu não sei quem escreveu, mas diz o seguinte: eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Então, que a gente possa dançar com os sapatos que nos cabem nesse momento. Quando esse sapato apertar, que a gente consiga perceber, que a gente consiga entender que o nosso corpo está nos comunicando uma dor, que a gente acolha essa dor, que a gente cuide, tirando do nosso corpo aquilo que está
nos machucando. Que a gente olhe para a nossa saúde física também. Jogue fora o que está nos fazendo sentir essa dor. E que aí a gente possa continuar dançando pro resto da vida. Essa vida e todas as outras. Porque a experiência da eternidade é esse contínuo. É esse eterno vir a ser. Isso que está acontecendo todos os dias. E que a gente precisa ser respeitoso e caridoso. Acho que é isso, pessoal. Se cuidem, cada um do seu jeito. Façam meditação. Orem. Façam relaxamentos. Façam exercícios físicos. Se alimentem bem. Bebam muita água. Se nutram de positividade. E respirem. Respirem. Recebam o que o mundo tem a nos oferecer. Recebam, reciclem. Devolvam a alegria. A gente se encontra logo mais. Tchau, tchau.